Oi, gente, seguindo então a minha lista de livros favoritos, hoje eu vou contar para vocês quais são os meus livros favoritos de romance jovem adulto. Eu escolhi 10 livros para vocês e foi difícil diminuir essa lista, então já curtam o vídeo e se inscrevam no canal se você é novo por aqui. Eu acho que eu consegui colocar na ordem de leitura dos livros mais antigos que eu li aos mais recentes, e o primeiro livro romance jovem adulto que eu me apaixonei foi A Culpa é das Estrelas, do John Green. Eu me apaixonei tanto por esse casal e eu sofri tanto com eles, gente, que foi uma leitura bem marcante pra mim. Aqui nós temos a Hazel, que tem câncer em fase terminal, e ela acaba conhecendo ali num grupo de crianças com câncer o August. E eles acabam tendo uma história tão linda, gente, tão fofa, mas ao mesmo tempo tão triste, sabe? Eu gosto muito desse livro, é o meu favorito do John Green. Outro livro bem pequenininho que eu adoro é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Esse livro se passa somente em um dia e nós temos aí um romance à primeira vista. É tudo tão fofo, gente. Esse livro tem assim os diálogos mais fofos, são aqueles diálogos que você sempre imaginou conversar com a pessoa na primeira vez que você encontrar ela. Esse encontro deles é aquele que você sonha em ter com o amor da sua vida, sabe? Então você suspira muito, você sorri muito lendo esse livro. A Hadley e o Oliver acabam se conhecendo em um voo para Londres. Ambos vão para compromissos com sua família. Então, além do romance, a gente também acaba conhecendo um pouco sobre a vida deles com os familiares, porque eles estão passando por alguns problemas. E o livro, assim, é bem divertido de ler, é bem rapidinho. Gente, se você ainda não deu uma chance para esse livro, leiam, porque ele é muito legal mesmo. Um outro livro queridíssimo por mim é Fangirl, da Rainbow Rowell. Esse livro eu acabei gostando bastante, principalmente porque eu me identifiquei muito com o jeitinho da Cat. Ela é uma garota bem introvertida, então ela tem assim um jeitinho mais quieto, mais meigo, e eu gostei bastante de conhecer ela. Outra coisa muito legal é que ela tem uma irmã gêmea e ela escreve fanfics. E daí então ela e sua irmã vão pra faculdade. E daí, gente, quando ela chega na faculdade, ela já tem um baque assim na vida dela, porque ela pensou que ia dividir o quarto com a sua irmã, no qual elas sempre dividiram a vida toda, mas daí a irmã dela quer que elas se separem um pouco e comecem a ter as suas próprias experiências um pouco afastadas uma da outra. E a Cat, gente, é aquela menina muito insegura que não tá preparada para isso, não tá preparada para fazer novas amizades, para fazer assim experiências diferentes. Ela quer viver também muito naquele mundinho dela da fanfic que ela escreve. Então, gente, é um livro muito legal, um livro muito doce. E daí nós temos um romance, é claro, aqui com um cara muito legal. Ele tem um humor muito divertido e que acaba transformando bastante a Cat. Ela acaba se soltando mais depois que conhece ele, depois que faz novas amizades. Então é uma história bem legal de acompanhar e é um dos meus romances favoritos. Outro romance jovem adulto que eu amo demais é Todo Dia, do David Levitan. Gente, nesse livro aqui nós temos uma pessoa que acaba acordando todo dia no corpo de uma pessoa diferente. Então ela não tem um corpo físico, ela vai pulando cada dia numa vida diferente e não importa o gênero, às vezes é menino, às vezes é menina. E como é bem complicado de definir ele, eu só vou falar que ele é o A, e daí o A acaba um dia acordando no corpo do namorado da Rhiannon. E ele acaba fornecendo para essa menina o dia assim mais especial da vida dela, porque esse namorado dela não faz muita coisa por ela, sabe? Eles não têm um relacionamento muito bom, e daí o A quer tentar deixar ela mais feliz nesse dia no qual ele tá no corpo ali do namorado dela. Mas acontece que ele acaba se apaixonando por ela. E daí como que ele vai contar que cada dia ele acorda num corpo diferente? E a história acaba sendo um pouco engraçada também nessa parte dele tentar contar como que tudo funciona. Então, gente, é muito legal o desenrolar dessa história, e o livro acaba mostrando que não importa a aparência da pessoa, não importa o gênero também, o importante é que o amor não tem forma, sabe? Então é muito lindo isso, eu gosto muito desse livro, e ele acaba sendo bem divertido e bem interessante também, porque conforme ele vive uma vida de uma outra pessoa, a gente vai acompanhando vidas diferentes com problemas diferentes também. Outro romance que eu gosto muito é Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, porque a escrita desse autor, gente, o Benjamin Alira Sainz, é maravilhosa. Tem um outro
livro dele que eu gosto muito também. E aqui nesse livro, principalmente, nós temos descobertas dos personagens a respeito da vida deles. Eles refletem muito sobre a vida deles e as mudanças que estão acontecendo. Então, gente, esse livro é maravilhoso também. Aqui nós temos dois meninos bem diferentes um do outro, enquanto o Ari tem muitas dúvidas sobre ele mesmo. O Dante é aquele garoto mais confiante, mais espontâneo. E eles dois, quando se conhecem, acabam tendo uma forte ligação. Então aqui nós acompanhamos a história desses dois personagens e é uma história muito fofa, muito linda. O livro, assim, tem uma escrita excepcional, vocês precisam conhecer também. Um amorzinho também da minha vida é Simon versus Agenda Homo Sapiens, da Becky Albertalli. Gente, o Simon acho que é um dos meus personagens favoritos de livros jovem adulto, porque além dele ser muito fofo, ele se expressa de uma forma única, que eu gostava muito de ler. E aqui nós temos um romance LGBT, onde o Simon é gay, mas ele ainda não conta para sua família, para os seus amigos. A única pessoa que sabe é um menino no qual ele conversa pela internet. E ele só sabe que esse menino é da mesma escola que a dele, mas eles não se conhecem pessoalmente. Ele só sabe que o menino estuda na mesma escola que ele. E daí um dia um outro menino ali da escola acaba descobrindo esses e-mails e começa a ameaçar o Simon de mostrar pra todo mundo. E assim que a história começa, gente, e aqui nós temos um romance muito, muito fofinho. Os diálogos entre eles dois através desses e-mails também são muito fofos. E como eu falei pra vocês, gente, o Simon é um personagem muito encantador. É muito legal você acompanhar ali como que vai ser o desenrolar disso, porque ele não tá muito preocupado das pessoas descobrirem que ele é gay, ele tá mais preocupado em conservar ali a conversa que ele tem com o Blue, né? Ele não sabe como que o Blue reagiria a isso, né? Talvez eles nunca mais se falassem se isso fosse à tona. É por isso que eu gosto muito desse livro, ele é um dos meus romances favoritos também. Eu também gostei muito de A 5 Passos de Você e eu me surpreendi muito dele estar aqui na minha lista. Ele lembra muito A Culpa é das Estrelas, porque aqui nós também temos adolescentes doentes em fase terminal. Os dois personagens têm fibrose cística e eles acabam se conhecendo no hospital. A menina tá esperando um transplante de pulmão e ele tá entrando num tratamento novo ali. A mãe dele sempre leva ele para diversos lugares para experimentar novos tratamentos. E daí acontece que eles não podem ficar a menos de 6 passos de distância, porque é muito perigoso eles trocarem bactérias. E são 6 passos mesmo. Você vai descobrir ao longo da leitura por que o título é A 5 Passos. Então nós temos aqui um romance impossível, gente, que eu adoro também ler romances assim. E eu acabei me encantando muito por esses dois. É uma história muito fofa, muito emocionante e, assim, bem verdadeira, eu achei. Então por isso que ele tá aqui nos meus favoritos. Agora uma história, gente, super fofinha, que merece o prêmio da fofura, é Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han. Esse livro, gente, tem filme na Netflix e agora tá saindo o segundo, porque é uma trilogia, são 3 livros. Aqui nós temos a Lara Jean, que sempre escreveu cartas para os seus crushes, mesmo aquele mais platônico. Ela sempre escrevia uma carta e guardava essas cartas para ela. Até que um dia, gente, essas cartas são enviadas aos seus destinatários. Então imagine o desespero dela quando ela encontra os meninos com aquelas cartas. Alguns até vêm procurar ela para ver por que ela escreveu aquela carta, mas foi algo que ela escreveu há muito tempo. Então, gente, é um livro bem divertido, é uma comédia romântica e eu adorei demais. Eu devorei, assim, os 3 livros em poucos dias, de tanto que eu me diverti, de tanto que eu me envolvi na história. Vocês precisam conhecer também e dar uma chance. O filme na Netflix também tá muito fofo. Vocês vão se encantar muito com a família dela também, com os rapazes no qual acabam sendo envolvidos ali nessas cartas. Então vocês precisam dar uma chance para esse livro se vocês ainda não leram, até porque tem adaptações excelentes ali na Netflix para você ver. E agora nós temos uma história, gente, que é muito triste. Gente, esse livro é muito triste, que é 1000 Beijos de Garoto. Nesse livro nós temos a Pop e o Rooney, que se conhecem desde criança. E a história da Pop é muito interessante em relação a esse 1000 Beijos de Garoto, porque a avó dela, antes de morrer, deu essa jarra com vários bilhetinhos em coração pra Pop anotar todos os beijos de garoto que ela recebe. No caso, que ela vai receber, porque ela era bem pequena quando a avó dela morreu. Mas a avó dela falou que era pra ela anotar só aqueles beijos avassaladores, né? Que fazem o coração dela explodir. Mas a história
história, gente, não é só a respeito desses beijos, tem muita coisa envolvida aqui que acabam te pegando muito de surpresa. E esse livro aqui, gente, é um romance avassalador, é aquele romance bem meloso. E por conta disso eu pensei que eu não ia gostar dele, mas eu acabei gostando muito. A autora escreve de uma forma assim incrível, que me prendeu muito na história. O livro tem muitos diálogos entre os dois personagens e eu acabei gostando muito desses diálogos. São diálogos assim incríveis e muito bem construídos, muito bem levados, que não me fizeram cansar assim durante a leitura, sabe? Então por isso que foi uma leitura que me marcou bastante, sem contar o fato dela ser assim uma história bem triste, bem envolvente. Então se você ainda não conhecia esse livro, gente, é um ótimo romance para vocês lerem. E por fim, não poderia faltar fazendo o meu filme da Paula Pimenta. Eu fiquei encantada por essa série também quando eu comecei a ler o primeiro livro. A Fanny é uma personagem super divertida, uma das personagens mais queridinhas para mim também nos livros jovem adulto. O plot da história da Fanny é que ela é uma menina apaixonada por cinema, apaixonada por comédia romântica, e ela meio que acaba entrando numa comédia romântica aqui nos livros dela. Ela acaba encontrando assim um amor improvável no qual ela nunca tinha prestado atenção, e acontece assim várias reviravoltas ali na vida dela, então por isso que a história dela parece uma comédia romântica. Sério, gente, se vocês gostam desses romances fofinhos e engraçados, vocês precisam conhecer a Fanny. Ele é um livro bem jovenzinho, mas que pode encantar muitos adultos, que foi o que aconteceu comigo. Eu não esperava gostar tanto desse livro como eu gostei. E é isso, gente. Agora eu quero saber qual é o seu romance jovem adulto favorito, se você também gosta de algum desses que eu recomendei hoje. Se vocês se interessarem em ler algum desses livros e quiserem comprar eles com os links do canal, tem aqui na caixa de descrição. Eu também deixo promoções e cupons de desconto para você aproveitar também. Aqui do lado vai ter a playlist com os vídeos dos meus livros favoritos de cada gênero, então não deixem de conferir se você perdeu algum desses vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!